Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai estar nos acompanhando, mas eu quero que você seja muito bem-vindo nesta hora, nesse momento, onde nós temos aqui o prazer de ter um bate-papo com uma pessoa muito querida. Tenho aprendido a amar, a respeitar o ministério, o apóstolo Davi. E nós estamos aqui no programa Vida com Deus, para mais uma vez nós realmente aprender um pouco mais a importância do que é vida com Deus, com homens de Deus, com mulheres de Deus. E hoje, com o apóstolo Davi, aqui muito bem-vindo. Ele é apóstolo da igreja IESG, ele é casado com a pastora Bia e tem 2 filhos. Apóstolo, muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo e que esse tempo seja um tempo onde nós possamos sermos abençoados e sermos abençoadores para o nosso público. Obrigado. Dá a sua palhinha aí, apóstolo. Obrigado, Márcia. Bom dia. Quero agradecer primeiramente o convite que foi oferecido e de pronto aceitei, porque estar com vocês aqui é muito bom, né? É um pessoal, vocês são dinâmicos e é muito gostoso, agrega muito na nossa vida. Muito, muito. Então, muito feliz de estar aqui essa manhã. E assim, quando nós pensamos no apóstolo, assim, a gente já pesquisamos, né? Não, ele é uma pessoa que tem uma agenda muito corrida. Ai, meu Deus, será que vai dar? Será que vai dar? E graças a Deus, de pronto, ele aceitou e está aqui com a gente nesse dia. E eu acredito que vai ser um tempo muito favorável para nós e para quem vai estar nos acompanhando. Amém. Apóstolo, para começarmos a nossa conversa, fala um pouco da sua família. Bem, eu sou casado há 28 anos, casado com a pastora Beatriz, como foi dito aqui. Um casamento que nós geramos 2 filhos maravilhosos. Eu tenho o Gabriel com 27 anos e a Nicole com 21, que vai fazer aniversário agora em agosto. São 2 filhos maravilhosos. Nós estamos, o Gabriel hoje já segue uma vida profissional muito ativa, inclusive hoje já não mora nem mais com a gente por conta dessa questão, viagens e o trabalho dele. Eu vendo o Alfredo, eu lembrei muito do Gabriel. Seu filho. Porque ele tem muito dessa área da informática, desse trabalho. E a Nicole já seguiu o lado da saúde, o lado que eu gosto muito, minha mãe. Então, seguiu lá da saúde, hoje ela está já vai terceiro ano de enfermagem, vai estar fazendo enfermeira na Oswaldo Cruz. Que bacana. E pretende aí seguir a carreira. E agora sim deu um boom, né? A necessidade da saúde, né? Muito, muito. E a Nicole tem todo o jeito. Eu falo assim que toda profissão tem que ter um chamado, né? Verdade. Lógico que a gente tem que pensar assim, tanto na questão assim, custo-benefício, que vai ser importante, mas mesmo você fazer aquilo que gosta, faz toda a diferença, Com certeza. É uma coisa que, quando nós escolhemos a faculdade para ela, né? Escolheu e nós, assim, dando pitaco, né? Faz parte, coisa de pai, de mãe, Tem que nosso papel. Eu procuro, enfim, eu acho legal. Aí quando ela falou, não, quero enfermagem, nossa, ficou uma coisa. E hoje a gente vemos o desenrolar disso e vê, poxa, ela está num lugar que realmente se identifica. E assim, o senhor falou da sua família hoje, né? Mas aí a gente ficou sabendo também que o senhor veio de uma família cristã. Como foi a sua infância, a sua adolescência? Muito bom falar isso, porque graças a Deus nós não tivemos em termos estrutural uma família de posses. Nós não viemos de família rica, não viemos de família, mas nós viemos de uma família que lutou muito, que trabalhava muito e principalmente que nos ensinou, meu pai, minha mãe, né, da minha família, agora falando da minha casa, nos ensinou muitos princípios da palavra de Deus, nos ensinou temor a Deus, honrar as autoridades. Nós aprendemos desde cedo dentro da igreja, então fomos ensinados a liturgia de culto, as coisas da igreja. Então, isso parece que não, mas na minha concepção, isso tem um grande peso lá na frente, né? Então, nós viemos desse movimento. Meus pais são do movimento da renovação espiritual no Brasil.
E vocês eram de que ministério? Meus pais, eles eram da Igreja Batista tradicional. Na época chamava tradicional. Sim. A Igreja Batista, ela era mais conservadora na questão dos dons espirituais. Sim. A minha vida cristã também nasceu numa Batista. Então, meus pais eram da Batista, que era a matriz ali na Princesa Isabel. Meu é de Quitaúna. Quitaúna? Então, Quitaúna, Princesa Isabel. Depois Epaminondas, depois em Itapevi. Aí meus pais da Princesa Isabel, como eles moravam aqui, eles começaram a congregar em Itapevi. Você deve conhecer, Márcia, ou já deve ter ouvido falar, a irmã da minha mãe, a irmã Luzia, que na época aqui na região, aqui era muito conhecido como profeta, né? Então as pessoas de todos os lugares... talvez tenha visto ela. De todos os lugares vinham para cá para orar na casa da minha avó, Luzia, da minha avó. Eu chamo de avó porque eu não conheci minha avó, então ela está no lugar. A casa da minha tia Luzia, ou minha avó, ela era uma casa que das 7 horas da manhã até as 8 horas da noite tinha gente na casa. Então, o tempo todo ali atendendo as pessoas. Então eu venho dessa formação, dessa família, né, cristã, até um termo que nós estávamos discutindo um pouco antes aqui, um conservadora, né? Ainda que eu sou... que eu ia falar com o senhor. O senhor falou aqui pra gente que o senhor é conservador. Sou. O que seria conservador hoje para o senhor, para a gente poder entender? Porque é um tema assim, onde que muitas vezes gera muita polêmica, né, apóstolo? Com certeza. Como eu fiz pós-graduação em sociologia, o conservadorismo, ele é um termo que está muito relacionado com ética. E com a maneira, e com até uma visão, ele é transcendente, eu acredito. Porque você pode ser conservador no aspecto de, por exemplo, eu sou conservador de não abrir essa água. Não, vamos dizer assim, eu não vou abrir essa água porque eu não sei de onde ela veio. Eu só vou abrir essa água se eu pegar o álcool e passar nela, maneira de dizer. Então, conservador no aspecto de limpeza, nesse aspecto. Entendeu? Como eu posso dizer o seguinte, não, para mim não tem problema nenhum tomar isso aqui do jeito que está, a maneira de dizer, estou tentando dar um exemplo. Então, agora, só que nós estamos partindo para um princípio de comportamento. Então, quando se diz conservador, no quê? Tem gerado uma... No comportamento, e é nisso que tem. Então, eu sou conservador no aspecto quando o comportamento, ele se relaciona com aquilo que eu aprendi dentro das Escrituras e dentro de uma norma ética, de ensino. Quando isso sai, eu tenho dificuldade de aceitar. Eu não sou radical, tá entendendo? Eu não parto para o radicalismo. Só que eu já não consigo me adaptar a um ambiente onde eu percebo que determinados comportamentos já fugiam uma regra daquilo que eu aprendi. Do princípio, é só isso. Porém, eu não sou aqui de apontar dedo, então eu me excluo desse movimento, desse grupo, de qualquer lugar que eu perceber que está se excedendo daquilo que eu não vou brigar com ninguém, eu não vou expor minhas ideias à força. Sim, gosto do debate. Mas desde quando ele seja respeitado a opinião, né? A opinião. Eu tenho a minha opinião, se eu sentar com alguém que discorda do conservador no aspecto de comportamento, porque tem um outro olhar do mundo e das coisas, ok, vamos debater isso aí, em que sentido seria isso? Agora, não adianta me chamar, não adianta querer me envolver, não adianta querer que eu concorde, não adianta querer me impor. A lei da mordaça, eu não adianta. Hoje a gente vive um período de muitas bandeiras têm sido levantadas e cada um tem o seu ponto de vista, mas nós como cristãos, o nosso ponto de vista, ela tem uma base, ela tem um fundamento. Né? Então, assim, é muito claro, assim, eu respeito quando você fala a sua opinião, do seu ponto de vista, mas nós temos, não no meu ponto de vista, Márcia, ou no ponto de vista apóstolo, mas no ponto de vista bíblico, né? A internet, com esse avanço todo e com esse crescimento e com as redes sociais hoje em alta, em todos as suas conquistas, ela expôs um lado da sociedade. Né? Então, todo mundo hoje dá opinião, não é assim? E nem sempre as opiniões, elas são calcadas, são baseadas em evidências, em ciência. Justamente. Né? Então, as ideias, que um conjunto de ideias acaba sendo uma ideologia, e aí cada um entenda o que quiser,
elas nem sempre, a gente sempre tem que partir do princípio, eu procuro dizer o seguinte, existe a Bíblia, mas a Bíblia não nega a ciência. Né? Então, o meu conservador é o seguinte, é também dentro daquilo que está dentro da ciência, Sim. linkado com a Bíblia. Sim. Então, eu vou pautar um conservador nesse aspecto. Né? Eu vou quebrar a regra ou eu vou fazer alguma coisa aqui, desde que eu tenha segurança. É que o apóstolo Paulo, ele fala, não sejamos ignorantes acerca das coisas, né? Desse tempo. Então, a gente não pode espiritualizar todas as coisas, como você falou. A gente alinha ciência. Tudo eu posso, Paulo Sim. diz. Tudo é lícito, né? Eu uso esse termo, mas nem tudo me convém. Então, eu vejo que esse conservadorismo na minha vida está dentro disso. Até eu tenho limites. O meu conservadorismo é sempre que eu sempre vou colocar limites. Eu tenho limite para você, tenho limite para quem está aqui, para todo mundo. Se a gente for olhar a questão da vida, a vida da sociedade, ela precisa ser pautada em limites, né apóstolo? Em todas as questões. Se eu não tiver limite, eu desrespeito o seu espaço. Se as coisas funcionam no universo, se as leis da gravidade, da sustentação, do dia, da noite, do frio, do calor, se tudo que existe uma lei que a coloca em ordem, por que nós não tenhamos ordem? Não é verdade? No princípio ético. Sim. Entendeu? Então, é nisso que eu defendo esse conservadorismo. Eu preciso saber até onde eu posso ir. E eu concordo com o senhor nesse também. conservadorismo que eu sou. E é bom a gente, porque às vezes a gente é meio que taxado, né, como... Muito. Com muita preconceituoso. Sim. E Sim. não é, isso não é preconceito. Eu né? não concordo com esse. Claro, existe pessoas que acham assim, mas eu procuro sempre dialogar. Eu não sou conservador no sentido de me fechar, eu sou conservador no sentido de que até onde está indo, até onde eu vou, até onde ele vai. Aí onde a gente tem uma conversa Pronto. saudável É isso isso. mesmo. A gente falou sobre a sua família. Como que foi assim? Hoje o senhor é apóstolo, tem uma família dentro da igreja, né, também dentro do ministério. A gente vê assim, a gente está até comentando fora aqui das câmeras a respeito da nossa infância, a nossa adolescência. Como que foi a sua adolescência dentro da igreja? Porque a gente vê que hoje as pessoas, quando chegam na fase adolescência, jovem, parece que as coisas espirituais, coisas de igreja, ela perde um pouco o valor e sentido, e a gente vê muitas se debandando. Sim. Como que foi essa fase, apóstolo? Foi interessante isso. É lógico que são épocas diferentes, né? A minha adolescência foi nos anos 80. Minha. Falar a idade aqui não. Não, vocês ficam imaginando. Imaginando, né? Mas a minha adolescência, anos 80. Nos anos 80 era uma cultura diferente da nossa cultura. Sim. Mas era também uma cultura já bem... que tinha muitas coisas. Então nós não somos... Né, da época do período neolítico, né? Não é tanto, gente. Vem pra cá. Favor, né? Nós não acendíamos fogo com pedra lascada, não, né? Então os anos aí, porque lá na igreja a galera fica lá, o velho, me chama de velho. Olha, que desrespeito. Que velho, entendeu? Velho é o cara que acende. Minha avó fala que velho é trapo. Então, pronto. Você está entendendo? Acende fogo com pedra lascada, então não. Né? Mas nesse período também nós já tínhamos conflitos, você sabe disso, nós já tínhamos conflitos. Então minha adolescência também, apesar de toda essa base, meus pais sempre juntos, eu não enfrentei separação, divórcio, não enfrentei, eu tenho muitos amigos, muitos casos na igreja de pastores também, que vieram de lares desestruturados no aspecto da bebida, né? Minha esposa mesmo enfrentou muito isso, né? Então, mas eu não tive isso, mas tive os conflitos, né? Então, quando adolescente, você chega um momento que o adolescente ele é isso, ele está em descoberta, ele quer descobrir, ele quer aventurar, ele não quer esse conservadorismo, né? Até ele se achar na sua identidade, né? E isso é natural, gente, do ser humano. Independente da fase, da época, sempre o adolescente vai querer se aventurar, ele vai se arriscar. Né? Quem não faz isso, às vezes tem alguns problemas, às vezes precisa avaliar para ver exatamente. Então, só que aí que está. Quando você faz isso dentro de uma perspectiva, de uma estrutura, é diferente. Quando você está solto, está largado, não tem ninguém por você. E a Bíblia fala isso. Que o filho entregue a si mesmo é vergonha para sua mãe. Então, quando você é entregue para sua própria sorte,
você pode dar certo como não. Então o que eu fiz? A probabilidade é bem menor de dar. Eu me revoltei, sabe aquela coisa? Eu não tô característica do adolescente, me revoltei, eu não quero mais, tal. Só que eu não sei se eu vou ter tempo aqui, acho que não é hoje o propósito, mas eu quebrei a cara, dei errado, fiz umas besteiras, entendeu? Eu fiz coisas que como adolescente depois eu falei, nossa, mas então isso eu consegui fazer a reflexão, né? Eu consegui fazer essa análise e aí aos pouquinhos fui retomando, tá? Então passei pelos processos, fiquei longe alguns anos da igreja. Aí a gente acaba entrando naquela passagem que fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus. E aí eu... Opa! Olha quem está aqui. Secretário Marinho. Vamos, secretário. Olha, Deus abençoe a todos. Estamos aqui com o apóstolo. Em nome de Deus, eu louvo a Deus por isso, que nesse país, né, na nossa cidade, na cidade de Jandira, existe um homem aí que faz a diferença. Quer sentar aqui com a gente? Não, fica à vontade. Desculpa, eu entrei aqui ao vivo e a coisa, só para deixar meu beijo e minha gratidão ao Senhor, viu, apóstolo? Satisfação. Obrigado, viu? Estar aqui com vocês. Obrigada, Deus secretário. abençoe, secretário. A secretário Marinho é assim, ele chega e é muito bem-vindo. Descolado mesmo. Ele é. Quem trabalha com o secretário Marinho sabe que ele é bem assim mesmo, bem dinâmico e é sempre bem-vindo aqui. Aí a gente volta assim, o senhor falou da sua infância, hoje o senhor é apóstolo, né? Como que deu início ao seu ministério? Como o senhor se enxergou o chamado e chegou a ser pastor, bispo, apóstolo? Nina. Como é que isso? Na verdade é o seguinte... Dormi e acordei, quero ser pastor. Não foi bem assim, né? Foi uma construção. Na verdade, essa construção ela passou por, como eu disse para você, por várias fases, né? Por exemplo, no início do meu chamado, porque exatamente quando eu volto da adolescência já um pouco mais experimentado, porque tomei alguns tombos e é natural, isso eu quero já avisar para todo mundo. Você é livre para suas escolhas, mas consciente das consequências. Sim. Você tem que estar consciente delas. Não adianta você ficar, eu não sabia. Não, você escolheu. Então você vai ter consequências. Então a gente toma tombo, e alguns deles pesados, aí você volta, e aí você quer consertar, e é uma coisa que eu fiz, eu procurei fazer isso. Eu já tinha uma habilidade muito grande com o manuseio da Bíblia, com o manuseio dessa parte de ciências humanas, né? Eu sempre me desenvolvi na leitura, sempre desenvolvi na... A Igreja Batista, ela tem muito. A força Forte. dela, a questão de ensino, né, apóstolo? Ensino, tanto escola, educacional, sistema educacional, como sistema bíblico. Sim. Isso é muito bom. A Igreja Batista é muito bom. Ela E tem forte. eu me destacava, sempre me destaquei, né? Sempre me destaquei dos demais por conta disso. E aí, com essa característica, e juntando com a característica psicológica minha de ser dentro da teoria dos comportamentos, que eu estava conversando com você, eu ser sanguíneo, então isso aí, obviamente, despertou um líder dentro de mim. Então, com 17 anos de idade, eu liderava uma equipe de 50 jovens. Olha que bacana. E né, logo que eu cheguei, já me colocaram, e eu, nossa, e aí foi. E aí foi crescendo isso. Bem, para chegar... a um diaconato, depois a um presbitério, já não mais na Igreja Batista, e aí até que em 1997 a primeira igreja, uma igreja, um ministério que tem em São Paulo, abriu uma igreja aqui em Barueri, no Paulista, e eu fui o primeiro pastor dessa igreja lá, que está lá até hoje a igreja, não lá no mesmo lugar, mas está lá. E aí eu fui o primeiro pastor em 1997, fiquei lá até 98, como pastor do local, tá? Como pastor local. Fiquei lá em 98. Em 98 eu tinha um trabalho, eu já desenvolvi um trabalho, eu era supervisor financeiro numa empresa grande. Exerce o ministério pastoral, mas também tinha a sua vida profissional secular. Esse foi o conflito no pastoral. Esse foi o conflito que eu sei que muita gente enfrenta, porque eu ganhava muito bem, estava me erguendo, começando já a vislumbrar minha família, meus filhos pequenos, então tinha plano de saúde, carreira, uma carreira sólida já, perspectiva, promissora, e os ganhos, enfim, todos os benefícios. Então aí de repente eu sou convidado e a exigência do ministério larga tudo isso para cuidar do ministério, sem nenhuma perspectiva.
E agora, Deus? Você vai servir a Deus e Ele que vai cuidar de você. Aham. Não quero entrar na polêmica do assunto, Sim. mas é complicado. Hoje Mas eu entrando converso na com polêmica um pouquinho, só um pouquinho de polêmica. Como é que foi? Porque daí o senhor tem família, o senhor já tinha filhos? Já. Tinha Tinha filhos, e como tinha. que Aí faz? eu perguntei, mas e aí, meus filhos, minha casa? Não. Deus vai mandar a provisão. Então, esse conceito, hoje, eu tenho dificuldade de inserir na cabeça dos jovens. Sim. Eu sou do conceito de que, não, meu filho, Deus vai mandar pessoas, a obra não vai parar, mas você precisa fazer uma faculdade, você precisa se estabelecer financeiramente, você precisa de bases. Porque Você tá nós entendendo? somos cristãos, mas não somos ET, né? Pronto. Nós Entendeu? vivemos uma vida de sociedade. Agora, né, a não ser que seja um projeto muito nobre, tá, pastora? Se for um projeto muito nobre, que chega uma pessoa e fala assim, olha, precisa mandar alguém para tal lugar que não tem nada, não tem igreja nenhuma, não tem nada ali, aí você tem que mandar. Então, vamos lá. Eu fui ungido a pastor, de pastor, 98, nós saí, fiquei 8%, entrei em crise, fiquei 9 meses sem ter igreja nenhuma, começamos nesse processo de larga tudo e vai seguir o ministério. Não aceitei, eu preferi continuar, mas aí eu entrei numa crise, porque pesou em mim e falei, será que eu virei as costas para Deus? Será que aí um conflito. Só que em 98 eu encontrei um líder, um pastor que desconstruiu esse primeiro conceito e remontou em mim um conceito diferente, falou assim, calma, vamos com calma, e aí foi onde eu me achei, foi muito bom, que está comigo até hoje. Tanto que hoje, né, hoje agora no final da tarde nós vamos nos encontrar para um café. Então, é um pastor que eu devo muito minha vida a ele, um mentor, que é onde nós precisamos esse tempo de mentoria. E pessoas realmente compromisso com o reino de Deus, sem criar fantasias. Sem criar fantasias, sem destruir famílias, sem destruir, às vezes, até mesmo uma carreira, porque de repente você sendo um CEO, você pode muito bem ser um CEO e conseguir ali implantar o reino naquele lugar. Você pode ser um atleta, um jogador famoso e conseguir implantar o reino naquele lugar. Não precisa abandonar, enfim. Eu consegui, como pastor, retomar o pastorado mesmo trabalhando, né? E aí, foi aí que nasceu a Igreja Evangélica? Na verdade, ela nasceu como Manancial em 1999, foi até 2007. Em 2007, a Manancial precisou entregar o nome, porque esse nome acabou sendo um nome patenteado. Já existia. Ele estava em um processo e saiu a patente. O nosso pastor nos chamou e falou assim, olha, o que é certo é certo, eu posso até usar o nome, mas vai ser incorreto, então vamos entregar o nome. Manancial não é o nosso nome porque já tem a patente. Entregou o nome e aí algumas igrejas na época conseguiu fazer a sua independência jurídica, não espiritual. Entendi. Até porque eu não vejo como independência. Espiritualmente a gente sempre vai ser dependente de alguém. Sempre eu vou dever ao meu pai, sempre eu vou dever à minha mãe. Então, por mais que eu crie meus passos. Aqui, juridicamente, nós começamos a caminhar. Então, são o próprio CNPJ, sua conta bancária, enfim, vida financeira, vida jurídica separada. Mas o senhor, mesmo sendo um apóstolo, o senhor tem... Nessa época, em 2007, eu era pastor, até 2011. Em 2011, eu fui convidado ao Ministério Apostólico, e é rapidamente o que eu quero falar. Qual é a diferença? Funcionalmente, ministerialmente não tem diferença. Você tem 5 ministérios que a Bíblia deixa bem claro. O apóstolo, o pastor, o mestre, o evangelista e o profeta. Qual é a diferença? Função. Entendi. O pastor, ele é aquela pessoa do cuidado da ovelha. Por isso que a palavra pastor no hebraico, aquele que protege, né? Aquele que guarda, aquele que vela. Existe um termo lá, agora não lembro. Então, que é o que protege. O apóstolo é aquele que é enviado. Quando você vê alguém dizer assim, ele é um missionário, ele é um apóstolo. Porque a palavra apostoléu quer dizer aquele que é enviado. Tá? Então, aí tem a discussão, que é onde eu fiz muito essa discussão, tá, Márcia? A discussão teológica do seguinte, não, os apóstolos foram só os 12, encerrou com Paulo, nossa, eu brigava por essa discussão aí, porque, né, enfim,
Aí, quando chegou a minha ida lá para Manaus, para a unção apostólica, foi onde eu entrei, né, numa outra crise nesse aspecto. Tá vendo, né? Vida de ministério Gente, é fácil. crise da nossa vida tem que ser normal, misericórdia. Para, né? O cara que chega aqui e fala para você assim, não, eu nunca tive crise na vida, agora eu sou pastor, apóstolo, semideus. Desconfia. Jesus teve uma crise, mesmo, Jesus teve no mínimo umas 4 crises. A do Getsemane foi a punk dele, entendeu? Então, Jesus teve crise. Enfim, o ser humano tem crise. Então, e aí, mas aí acabei tendo uma experiência, não dá tempo, nosso tempo acabou, mas... Já estão cobrando a gente aqui. Por que eu fui? Por causa de uma experiência muito particular eu considero como ressurreição. Gente, eu tô vendo que todo bate-papo a gente vai ter que marcar a segunda, não tem jeito. Aí, por essa experiência dessa ressurreição dessa pessoa, foi que eu fui para Manaus. Então, foi por isso. Aí, de lá para cá, aprendendo muito. Eu sou pastor, eu gosto que me chamem de pastor. Que bacana. Amo ser pastor. O senhor estava falando isso antes das câmeras estarem ligadas, eu acho isso legal, porque não tem aquela, não, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou pastor. A gente é servo, E se quiser me chamar de Davi também. Não é isso? Ô, Davi, Davi lá bacana, na igreja, né? Então, ai, gente. Eu também fui ungida na minha igreja como pastor, mas eu também não tenho essa preocupação de pastora, de Márcia, de Má. Eu acho que é um respeito. E quando as pessoas enxergam Deus em nós, isso aí que faz a diferença, né, apóstolo? Fechou. Agora, assim, para terminar, gente, a gente não pode deixar de falar, rapidez, sobre um livro. Aonde nasceu esse livro? E lá se vão os anos. Gente do céu, lá se vai o tempo, mas a gente precisa falar sobre isso. Esse livro é um compilado aí, um ajuntamento de experiências, são 8 capítulos, que justamente onde eu detalho, né, coisas íntimas dessa trajetória e pincelo isso também num tom meio com humor, drama, né? Humor, drama e conselhos para a vida, né? Porque a gente não gosta, a gente não quer, tem muita gente que não quer ouvir conselhos, mas vai chegar um momento que você fala assim, por que eu não escutei? Por que eu não ouvi? A minha sogra fala assim, quem não ouve conselho, ouve coitado. Paga dobrado. Né? Bem assim. E aí, né? Aí vai. Então tem um capítulo no livro que eu trato sobre a ingratidão, porque eu não estou falando das pessoas ingratas. Eu reclamo da ingratidão, mas eu, Davi, fui ingrato com um primo que me deu um presente. Então no livro eu conto o fato desse presente, o que aconteceu com esse presente que eu ganhei. Gente, então tem pessoas que assim... Aonde que a gente encontra esse livro? Você pode ir no meu e-mail, se vocês tiverem, não sei como anotar, AP é marca aí. davidrosa@gmail.com. Você que está assistindo, anota aí, depois a gente vai colocar quando subir essa gravação. davidrosa@gmail.com. Eu estou encaminhando, encaminho o livro já para Manaus, para Ceará, para São Paulo, estado de São Paulo inteiro, em vários municípios. Me surpreendeu o livro, porque as pessoas elas leem. E o próprio tema, ele é convidativo a você a querer entender. Você sabe por que lá ele é um se livro? vão os anos, né? Ele é um livro de empatia. Que bacana. Porque você se vê nele. Eu não abordei assunto técnico. O livro é um livro da nossa vivência. Todo mundo aqui. A gente lê e fala assim, mas o apóstolo viveu aquilo que eu estou vendo. Ele não estava então, lá. por exemplo, tem um capítulo lá que chama Regras para a Vida. Né? A gente detesta regras. Sim. Detesta regras. Mas a gente tinha acabado de falar, né? Mas, que a gente precisa, mas né? a gente precisa de algumas coisas. Regras, então tem cada capítulo lá interessante, entendeu? E aí eu convido, né, as pessoas a descobrir ler, as páginas. E a gente vai marcar um outro dia para a gente bater um bate-papo sobre esse livro. Beleza. Não é? Fechou. Pastor, a gente agora não tem como mais caminhar, mas eu queria que o senhor falasse um pouco agora da igreja, para a gente encaminhar para o encerramento da igreja, horários de culto. A nossa igreja está na cidade de Jandira. O trabalho social que a igreja faz. Tá. A nossa igreja está na cidade de Jandira, nossos cultos agora com retorno, né? Ele continua sendo em 2 horários no domingo, às 10 da manhã e às 18 horas. Na cidade de Jandira, se você procurar a Igreja Evangélica de Jandira, no Facebook, no YouTube, nós estamos nas redes, no YouTube, Facebook, Instagram, nós estamos em todas as redes sociais, tá bom? Só da lá, Igreja Evangélica de Jandira, você vai encontrar, você vai ver nossa página. Eu já encontrei, e a página está bem com muita coisa, é uma página bem dinâmica, nós temos uma equipe que cuida disso com muita excelência lá da igreja, que alimenta todo dia, tem jogos,
Tem, Bacana. enfim, tudo lá. Tem para todas as idades. Todas né? as idades. Nós temos um trabalho social muito forte em algumas frentes, e essas frentes agora gerou uma ONG, né, que agora ela está um braço mesmo da igreja com ONG, regularizada perante os órgãos, para se conseguir uma entidade, uma utilidade pública. Então, pelo nível de trabalho que a ONG está desenvolvendo. Aí, e temos esse trabalho, esse acolhimento, esse atendimento. Nós temos também um trabalho muito bom, uma atividade muito boa de quinta-feira na igreja. Aliás, hoje, não sei se for ao ar, vai ter o pastor Tiago Ricardo lá, um pastor amigo, um profeta, um menino jovem, muito jovem, que vai estar ministrando para nós hoje no Desperta. A igreja está nas suas atividades, temos vigílias, nós temos várias atividades, nossas transmissões de culto são... O senhor fazia, agora eu estava até comentando fora que o senhor vai voltar, o senhor dava tipo aula... nós estamos fazendo manhãs, meia hora todo dia, pela manhã, das 9 às 9h30. Bacana, gente. Que era uma manhã de, assim, era umas pitadas de estudos. Sim, é um mestre. Oração. O apóstolo e no final uma oração. E aí tem uns temas, nós desenvolvemos, por exemplo, vocês têm uma ideia, foram 10 temas sobre o medo. Entendeu? Olha. Então, desenvolvemos sobre esse tema atualíssimo, falamos, né? por isso que as pessoas gostaram, porque nós falamos sobre o Apocalipse. Porque hoje em dia, será que o mundo vai acabar? O que está acontecendo? Então nós falamos sobre o Apocalipse. Bacana. Tem isso tem gravado? Tem gravado. Ah lá, tem então gravado. a gente pode, aí que você não acompanhou, você pode pegar do começo e acompanhar e Então, vai enxergar no apóstolo, além do nosso bate-papo aqui, realmente ele é um mestre, tem chamado mesmo para servir. E se quiser visitar, você que é de Jandira, Está convidadíssimo, né? Maria José, número 72. Amém, tá bom? amém. Apóstolo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Pena que a hora não espera a gente, Não. a gente ficaria aqui uma manhã inteira nesse bate-papo. Deus te abençoe, Obrigado. que cada dia do ministério o Senhor seja realmente cheio da graça, da unção e que alcance muitas vidas, muitas pessoas. Márcio, vocês são demais. Minhas considerações finais aqui são essas. Obrigado, Alfredo. Obrigado a Vanusa. Gente, Vanusa, simpática. Parceira também. Me atendeu muito bem aqui. Então, toda essa equipe, o pastor, o secretário Marinho, a pastora Valéria. A Vavá está de férias. A Valéria está de férias. A Valéria está em Cancún. Olha que maravilha! Valéria que está lá em Cancún, né? Só de boa lá, fazendo inveja para nós aqui, no frio de rachar. E Valéria também um carinho, uma pastora querida. Então, obrigado vocês, uma equipe maravilhosa aqui, viu? Estou muito feliz. Quero agradecer você que está nos acompanhando, que Deus te abençoe. Agradecer ao secretário Marinho, é a secretária da Secretaria de Relações Institucionais aqui na cidade de Barueri, onde faz um trabalho maravilhoso com as instituições dentro da nossa cidade. Agradecer você e que Deus te abençoe grandemente, que você também possa curtir, você que gostou, compartilhe, curte aí, encaminha o link da nossa página para que realmente nós possamos alcançar mais pessoas, amém? Deus te abençoe, até a próxima. Fica com Deus. Obrigado.